Olá, meu nome é Bruno Adelino Vineri, eu sou engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Campina Grande, tenho mestrado e doutorado em engenharia agrícola, na área de concentração de processamento e armazenamento de produtos agrícolas e atualmente sou bolsista de pós-doutorado júnior pelo CNPq, desenvolvendo minha pesquisa no Laboratório de Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas. Irei hoje proferir a palestra sobre revestimento de sementes. Contudo, antes, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do primeiro CONARAG e parabenizar o Instituto Federal de Pernambuco, Campos Barreiros, pela iniciativa em promover este evento em tempos difíceis como esses em que estamos vivendo. Bom, a palestra abordará alguns pontos que são essenciais para o entendimento da técnica de revestimento de sementes. Então, assim, abordaremos a importância da semente, o que é o revestimento de sementes, quais os tipos de revestimento de sementes e suas aplicações, por que revestir as sementes, como surgiu o revestimento de sementes, quais as vantagens e desvantagens do revestimento de sementes e o que se busca em um bom revestimento de sementes. No final, eu irei trazer alguns resultados de pesquisa, alguns trabalhos que desenvolvemos aqui no nosso laboratório. Bom, para iniciar o assunto do tema da nossa palestra, primeiramente temos que entender quais foram as influências que as sementes exerceram sobre o comportamento humano. Sabemos que o homem primitivo, ele vivia basicamente, sua alimentação era basicamente proveniente da coleta de frutos, grãos, vegetais e da caça de animais. Esse comportamento o obrigava a ser nômade, ou seja, ele se deslocava para outros locais quando os alimentos naquele local que ele estava se esgotavam. Em um certo momento da história, o homem primitivo ele observou que existia uma relação entre a semente que ele coletava para se alimentar e a planta que deu origem a ela, né? Então, estima-se que esse evento tenha ocorrido por volta de 10 mil anos atrás e é um evento muito importante para toda a humanidade, especialmente para aqueles das ciências agrárias, pois esse evento deu origem ao que chamamos hoje, ao que conhecemos hoje como agricultura, né? E esse evento ele foi muito importante para a humanidade porque o homem, antes, que era nômade, ele vivia da coleta de grãos, frutos, vegetais e vivia se deslocando, ele passou a ser sedentário, ou seja, ele passou a se estabelecer em localidades, né, dando origem, provavelmente, a uma estrutura que hoje é uma estrutura primitiva de cidade, algo que é muito comum para nós nos tempos atuais. A semente, ainda hoje, ela exerce forte influência sobre a vida humana. A alimentação humana basicamente depende da semente para que ocorra, seja diretamente ou seja indiretamente. Caso muito comum são as hortaliças, que dependem exclusivamente das sementes para que ocorra o seu cultivo. De forma semelhante, as frutas dependem quase que exclusivamente de sementes para que ocorra o cultivo e que chegue na mesa do consumidor. O nosso feijão, o nosso muito conhecido feijão, muito comum para nós, também é cultivado exclusivamente utilizando sementes. O nosso cafezinho, o nosso famoso cafezinho também é cultivado a partir de sementes. A aveia, que é muito comum, muito utilizada em produtos panificáveis, também depende de sementes para que ocorra o seu cultivo. O arroz, o amendoim, muito presente em grande parcela dos doces e comidas típicas, também é cultivado exclusivamente a partir de sementes. E mesmo fora do campo da alimentação, a semente ainda exerce influência sobre as nossas vidas, como é o caso do algodão, que dá origem aos tecidos e que esses tecidos dão origem às nossas roupas e outros utensílios utilizados nos nossos lares. Então nós temos
e reconhecer que a semente ela exerce realmente forte presença no cotidiano humano e com certeza ainda com mais intensidade do que para o homem primitivo, que hoje nós dependemos muito mais dela do que naquela época. Diante da importância da semente para as nossas vidas, nós temos que oferecer a elas as melhores condições de desenvolvimento e germinação para que elas expressem sua máxima produção, né? Diante disso, a técnica de revestimento de sementes ela vem a oferecer as melhores condições de germinação, onde nelas há a possibilidade de aplicações de diversos produtos que assim garantem ou busca oferecer a elas as melhores condições de germinação. Bom, o revestimento de sementes ele é basicamente a aplicação de materiais exógenos sobre a superfície das sementes com o intuito de melhorar o seu manuseio e suas características externas, né, como forma, tamanho, peso e textura, né. Além disso, há a possibilidade também de incorporação de agroquímicos como fungicidas, inseticidas, nematicidas, entre outros produtos, né. Ainda há a possibilidade de incorporação de promotores de crescimento, micronutrientes e inoculantes microbianos, se for o caso da semente. Tudo isso oferece à semente as condições ideais para a sua germinação e desenvolvimento, expressando assim o seu máximo vigor. Irei falar agora sobre os tipos de revestimento de sementes e suas aplicações. Existem diversas classificações de revestimento de sementes, cada autor ele traz a sua classificação, né, da forma que acha que deve ser. Porém, aqui eu irei trazer os 3 principais tipos de revestimento de sementes, ou seja, aqueles tipos que acontecem, que ocorrem, que aparecem em todas as classificações. O primeiro deles é a peletrização de sementes, que é caracterizado por aplicação de um filme líquido sobre a superfície da semente e que não altera nem a forma nem o tamanho da mesma. Nesse filme líquido, há a possibilidade de incorporação de ingredientes ativos, como fungicidas, inseticidas e outros agroquímicos. Esses filmes líquidos, eles geralmente possuem uma coloração bem intensa, né? E isso possibilita a sua identificação e a sua rastreabilidade visual. Esse tipo de revestimento de sementes, ele é utilizado principalmente em sementes grandes e sementes lisas, ou seja, que não há necessidade de alterar nem a sua forma nem o seu tamanho. O segundo tipo de revestimento de sementes é a incrustação, que é caracterizado pela aplicação de pós e líquidos de forma alternada em diversas camadas. Essas aplicações alternadas elas formam uma pequena cápsula sobre a superfície da semente e que altera parcialmente a forma inicial da semente, né, o seu tamanho e também o seu peso inicial. A incrustação ela é caracterizada principalmente, a característica principal que caracteriza a incrustação é o seu aumento de 5 até 10 vezes o tamanho inicial da semente. E é muito utilizado em sementes pequenas ou sementes rugosas, leves e de tamanho irregular. O terceiro tipo de revestimento é a peletrização, que é muito semelhante à incrustação, porém ela aumenta uma quantidade de vezes bem maior. Também é caracterizado pela aplicação de pós e líquidos em diversas camadas sobre a superfície da semente e que altera totalmente a forma inicial e o peso da semente. É muito utilizado em sementes pequenas de tamanho irregular, ou seja, sementes que necessitam que sua forma e seu tamanho sejam alterados para que melhore a sua plantabilidade. Em relação às aplicações dos tipos de revestimento de sementes, para a peletrização, a aplicação muito comum ocorre em sementes de milho, que são sementes grandes e sementes lisas, que não oferecem nenhuma dificuldade para o semeio, seja ele de forma manual ou de forma mecanizada, né?
Outras espécies que são muito utilizadas para utilização são as sementes de feijão e sementes de soja. De modo geral, são sementes que não apresentam dificuldade para a utilização na hora do semeio. Para a incrustação, uma utilização muito comum é em sementes de algodão com limpo. A incrustação é utilizada com o intuito de formar uma cápsula sobre a superfície da semente e deixando então essas fibras que existem na superfície da semente incorporadas no revestimento, tornando assim a superfície da semente uma superfície lisa, que não vai dificultar a separação delas na hora do semeio. Outra utilização da incrustação é em sementes de gergelim, que são sementes pequenas de formato irregular e que necessitam assim que sejam modificadas a sua forma e o seu tamanho para que melhore o semeio, seja ele manual ou mecanizado. Na pelletização, um caso muito comum, e isso é o caso das sementes de alface, que tem um formato muito irregular e que apresentam uma certa rugosidade na sua superfície. Então, a pelletização é muito utilizada nessas sementes para que elas formem uma pelota, facilitando assim o seu semeio. Bom, então por que revestir as sementes? Existem vários motivos para que a gente revista as sementes, para que a gente utilize o revestimento de sementes. Um deles é a possibilidade de incorporação no revestimento de promotores de crescimento e outros agroquímicos. Isso vai promover a semente uma melhor condição, um melhor ambiente para que ela se desenvolva e que expresse o seu maior potencial. Vai facilitar a regulagem das semeadoras, porque a utilização de sementes pequenas em semeadoras mecanizadas, a regulagem não ocorre de forma correta, assim aumentando a quantidade de sementes a ser utilizada, ou seja, ocorre um desperdício de sementes no campo. Com a utilização do revestimento de sementes, essas sementes aumentam de tamanho, irá acontecer um aumento do tamanho das sementes. Assim, a regulagem das semeadoras irá acontecer de forma melhor e assim o desperdício de sementes irá diminuir. Quando as sementes são muito pequenas, há uma dificuldade de semeadura manual, porque é difícil realmente separar as sementes muito pequenas na hora de realizar o manuseio, de realizar o semeio. Então, essas sementes apresentando um tamanho maior, consequentemente, o semeio manual irá acontecer de forma melhor, de forma mais fácil, evitando assim o desbaste das sementes, porque quando se utiliza as sementes muito pequenas, geralmente a pessoa coloca sementes a mais do que o necessário e mais à frente irá realizar o desbaste. Sementes maiores você vai colocar só a quantidade ideal que tem que colocar, evitando um desbaste e menos mão de obra na hora da produção. Quando as sementes elas são semeadas de forma a lanço, né, sementes maiores elas vão reduzir, vão ter uma menor deriva pelo vento, pela ação do vento. No caso do limpo, que foi falado no slide anterior, o revestimento de sementes ele vem para uniformizar a textura da superfície da semente. Então, existem vários motivos para que a gente utilize o revestimento de sementes. Como surgiu o revestimento de sementes? O revestimento de sementes ele surgiu na China, né, por produtores de arroz, que quando iam semear o arroz em locais alagados, eles notavam que o arroz não afundava, não chegava ao solo, ficava boiando, né? Então é o que está nesse esquema. As sementes de arroz ficavam boiando e não chegavam ao solo e assim não germinavam, né? Então eles tiveram a ideia de revestir as sementes de arroz com lodo, aumentando assim o seu tamanho, o seu peso, e assim as sementes foram e afundaram na água,
tendo condições assim de germinar. Em relação às vantagens e desvantagens do revestimento de sementes, temos como vantagens que melhora a plantabilidade das sementes, uma vez que uniformiza o tamanho, a forma e a textura das sementes, e, consequentemente, essas sementes, quando utilizadas em semeadoras mecanizadas ou mesmo manualmente, terão o seu semeio realizado de forma mais facilitada. Melhora a eficiência dos produtos fitossanitários, uma vez que são incorporados juntamente com o filme líquido e assim ficam mais fortemente aderidos à superfície da semente. Melhora a segurança no uso dos produtos fitossanitários, por reduzir a poeira, que é muito comum quando se utiliza tratamentos tradicionais. Essas sementes, ao serem despejadas nos tanques de sementes, elas produzem, né, uma poeira que é tóxica. Então, o revestimento de sementes ele reduz essa poeira tóxica. Proporciona um meio de carregar produtos biológicos e micronutrientes, assim como já foi mencionado anteriormente na palestra, proporciona à semente condições ideais para a germinação e assim expressar o seu total potencial. Ainda em relação às vantagens e desvantagens do revestimento de sementes, temos como vantagem que o revestimento de sementes protege as sementes contra danos mecânicos decorrentes do manuseio. Em se tratando dos revestimentos tipo incrustação e peletização, a semente está envolta em uma cápsula que é formada por diversos materiais, né? Estando assim mais protegida contra danos mecânicos decorrentes do manuseio, do despejo em tanques de semeadoras, entre outros danos mecânicos que podem ocorrer no semeio e mesmo no transporte e no armazenamento. Outra vantagem do revestimento de sementes, e que está diretamente relacionada com a qualidade fisiológica das sementes, é a proteção contra as altas umidades relativas do ar. É sabido que sementes que estão expostas a altas umidades relativas do ar, elas tendem a perder seu vigor e sua germinação com mais rapidez. Então, estando dentro dessas cápsulas formadas pelo revestimento, elas estão mais protegidas contra o ganho e a perda de umidade pela semente. Melhora a aparência, porque geralmente são aplicados polímeros que deixam a superfície mais lisa e mais brilhosa e de uma coloração mais agradável, né? Permitindo assim a rastreabilidade dessas sementes. Como desvantagens, temos que apresenta maior custo, né, devido ao processo de recobrimento, que não depende de máquinas, de equipamentos e produtos específicos para realizar esse tipo de processo. E para esse processo há a necessidade de utilização de máquinas com alta precisão na dosagem dos produtos. Se esses produtos forem aplicados de forma aleatória, podem ser aplicados a mais e aumentar o teor de água dessas sementes, vindo a promover um processo mais acelerado de deterioração das sementes, reduzindo assim seu vigor e sua germinação. Bom, então o que se busca em um bom revestimento de sementes? São 5 características básicas que os materiais de revestimento devem ter, né? No caso, principalmente da incrustação e da peletização, o material deve ser resistente ao atrito, né? Porque se formar a pelota, se uniformizar a superfície da semente e o seu tamanho, mas não for resistente, quando o produtor for colocado nos tanques de semeadoras mecânicas, ou mesmo quando for utilizado de forma manual, a incrustação ou o pellet vai se desfazer. Então, o material tem que ser resistente ao atrito, né? Além de resistente, ele tem que ser solúvel, porque se não for solúvel, não vai ser possível a absorção de água pela semente. Esses materiais não podem ser tóxicos, isso não vai reduzir ou mesmo não vai acontecer germinação da semente.
e os materiais eles têm que ser capazes de aumentar o tamanho da semente. Então, todas essas características os materiais têm que ter, têm que possuir, né? E além disso, tem que haver compatibilidade dos materiais, ou seja, no caso da incrustação e da peletização, mais especificamente, se o material de enchimento e o material de cimentante e o inseticida, ou fungicida, ou polímero não for compatíveis entre si, não haverá a formação da incrustação ou do pellet. Então, tem que haver compatibilidade entre os materiais e os materiais têm que possuir todas essas características para que ocorra um bom revestimento e ocorra uma boa germinação das sementes. Aqui eu vou trazer alguns resultados, algumas pesquisas que nós realizamos aqui no Laboratório de Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas, na UFCG, e aqui nós trabalhamos com duas linhas de pesquisa dentro do revestimento de sementes, a pelletização de sementes e a incrustação de sementes. Bom, essa linha de pesquisa de revestimento de sementes aqui na UFCG, ela é recente, foi iniciada com o professor Francisco de Assis Cardoso Almeida, e para iniciar nós não tínhamos uma máquina que pudesse ser realizada esse tipo de processo. Então nós tivemos que desenvolver uma máquina e é esta que está aí na animação, né? Ela foi desenvolvida, projetada e desenvolvida aqui por nós, né? E atendeu de forma satisfatória as nossas exigências aqui no laboratório. É claro que essa máquina foi feita para a escala de trabalhos laboratoriais, não de grande escala para plantio comercial. Então nossa máquina ela é formada basicamente por três partes, né? A primeira é a base de sustentação, né, que está contida o secador, o motor de giro da cuba e que dá sustentação ao recipiente de material cimentante, que dá sustentação também ao regulador de velocidade de giro da cuba e onde contém os controladores de temperatura e velocidade de ar de secagem. A outra parte da nossa máquina é a cuba de incrustação das sementes, é aqui onde as sementes são depositadas e elas ficam em giro, né, ficam girando, e nesse funil é colocado o material inerte, a betonita, o gesso, o caulinho, ou qualquer outro material que possa ser utilizado como enchimento da semente, né? Aqui é um corte do interior, onde mostra que as sementes elas ficam aqui em giro dentro da cuba, e aqui é um dispersor, é um aplicador de material cimentante que entra por essa mangueira, né, e é distribuído em dois dispersores aqui dentro, né, pulverizado nas sementes que estão em giro, né? Então a aplicação ocorre dessa forma. A outra parte da nossa máquina é o recipiente de material cimentante. É aqui onde a cola, ou a goma arábica, ou qualquer outro material cimentante que possa ser utilizado é depositado, né? Então, o funcionamento da nossa máquina ocorre da seguinte forma: se deposita as sementes no interior da cuba, né? Adiciona-se o material cimentante no recipiente de material cimentante, e aqui aciona-se o giro da cuba, né? Escolhe-se, regula-se a velocidade de giro da cuba. Aqui regula a temperatura e a velocidade do ar de secagem. O ar de compressor ele entra por essa mangueira e força o líquido que está aqui dentro a sair por essa mangueira, e aqui é pulverizado no interior da cuba de incrustação, né? E após aplicar o material cimentante nas sementes, é adicionado o material de enchimento nesse funil, que faz com que vá ser aderido à superfície das sementes.
Nós aqui estamos pesquisando alguns materiais para realizar a incrustação das sementes, dentre elas, mais comum é a betonita, o gesso e o caulim, que são comumente encontrados aqui na nossa região, e estamos estudando eles de forma isolada ou em combinação para utilização como material de enchimento no processo de incrustação. Aqui eu vou deixar alguns artigos que já foram publicados decorrentes de pesquisas realizadas aqui no nosso laboratório. Quem tiver interesse em saber e se aprofundar mais no assunto, podem acessar. Eu vou deixar aqui os títulos e as revistas para quem quiser buscar. Como considerações finais, temos que o revestimento de sementes ele permite aplicar uma proteção adequada e precisa à semente contra doenças e insetos, melhora as condições de plantabilidade, permitindo semeadura de precisão e estabelecimento de estande apropriado às condições de adaptação da cultivar. Uniformiza o formato das sementes, permite a aderência de produtos necessários à germinação, como hormônios, que ajudam a germinação e a emergência de plantas. Adiciona micronutrientes e inoculantes e melhora as condições de operação na UBS, na unidade básica unidade de beneficiamento de sementes, quanto à segurança no trabalho e a redução da poeira tóxica. E aqui nós chegamos ao fim da palestra. Desde já eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura apareça, através dos meus e-mails que está aí no rodapé da apresentação. E mais uma vez, muito obrigado.